Oi, gente! Meu nome é Larissa, eu sou estudante de História do sétimo semestre da FMU. Olá, pessoal. Me chamo Jonathan, estudante de História, também do sétimo semestre da instituição da FMU. Bom, gente, a gente está aqui hoje e a gente vem apresentar, né, o nosso podcast que se chama 20 Minutos de História do Brasil. Esse podcast vai fazer parte de uma série de 20 podcasts que nós vamos gravar para vocês, porque esse projeto de podcasts que se chama Humana e Manos, ele vai substituir o nosso estágio supervisionado, que infelizmente não pôde acontecer de forma presencial por conta da pandemia do coronavírus. Bom, e a gente vem aqui para falar para vocês, né, nesse primeiro podcast, sobre o governo do Juscelino Kubitschek. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, né? O Juscelino Kubitschek, ele foi um presidente da República, né? Ele foi eleito em 1955, juntamente com o vice-presidente João Goulart. Ele ganhou as eleições com 36% dos votos válidos, o que colocou a legitimidade dessa eleição em xeque, né? Contribuindo assim para a criação de um cenário golpista, um cenário de muita tensão antes da sua posse. Juscelino ele é eleito num momento de convulsão nacional, né, pós-morte, pós-suicídio, né, do então presidente Getúlio Vargas, que era até então um herói nacional, né? Então teve o seu suicídio de forma dramática, de forma teatral, devido a todas as pressões que ele estava vivendo, devido a toda a falta de recursos. O segundo mandato dele já não era mais como o primeiro, né? Do primeiro governo. Então todas as coisas culminaram para uma convulsão nacional e o Juscelino ele assume o país nesse período, né? Então ele assume como o dito pacifista, né, que vem para controlar esses ânimos, para negociar com os partidos, né, na época era o PTB e o PSB, né, ele acaba recebendo o apoio desses partidos e assim ele inicia o seu mandato. Exatamente, né? Bom, esse cenário golpista já vinha do governo do Getúlio Vargas, né? Ele sofreu algumas tentativas de golpe, e quem garante a posse do JK é o general Henrique Teixeira Lott, né? Ele era um general de carreira, nacionalista e legalista. Legalista significa uma pessoa que defende a Constituição e que defende toda a estrutura democrática. Né? Então, com isso, com o apoio do general Henrique Teixeira Lott, ele conseguiu o apoio das Forças Armadas, né? E aí, das Forças Armadas, no caso do Exército. O Lott ele foi extremamente fundamental para essa instabilidade inicial no governo de JK, né? Porque, como já foi dito, era um momento muito conturbado no país, né? Um momento onde haviam diversas tentativas de golpe, né? Costumamos dizer que o suicídio de Getúlio atrasou o golpe civil-militar no Brasil em 10 anos, então o Juscelino ele teria que lidar ainda com essa pressão externa, né? Essas tentativas de golpe, e o general Lott, ele é extremamente legalista, né? Então ele é extremamente fiel à lei e à Constituição, então, ele defende veemente que se ele foi eleito democraticamente na urna e isso é o que está posto, então ele deve seguir com o seu mandato. Isso foi de extrema importância para ele, deu uma estabilidade e fez com que ele pudesse colocar as suas ideias ali em jogo e começar um governo de forma bem mais tranquila do que quando ele foi eleito. Exatamente, Jonathan.
é um general muito importante, né, e que merece aí uma atenção é, muito grande nesse momento, né? Porque, como eu disse anteriormente, ele consegue o apoio de todo o exército ao presidente. Bom, o JK, como o Jonathan disse, ele vem com esse espírito mais pacifista, né? Como uma forma de abrandar um pouco essa comoção social que estava acontecendo por conta do suicídio do Getúlio Vargas, né? Então, os ânimos estavam muito exaltados. O último governo do Vargas não foi um governo bom. O trabalhismo entrou em crise, né? Então, as pessoas começaram a ter problemas de desemprego, os salários estavam muito baixos, você já não tinha tanto investimento do exterior assim. Então, era um momento muito conturbado, porém, com o suicídio do Getúlio, a aprovação popular dele subiu drasticamente, né? Ele foi no velório dele foram muitas pessoas, então houve uma comoção nacional muito grande. E em meio a essa comoção, você tinha a tentativa de um golpe, então os ânimos estavam muito exaltados, né? E aí o JK vem como esse garantidor da paz, né? E uma forma que o JK, né? Quando a gente fala JK, é o Juscelino Kubitschek, tá bom? Bom, uma forma que ele encontrou de garantir a paz no país naquele momento foi colocando militares em cargos de comando no seu governo, em cargos de grande importância, né? E que aí ele já começa com a sua política de desenvolvimentista, né? Que é assunto para o nosso próximo podcast. Mas é importante vocês prestarem bastante atenção nisso, desses militares em cargos de comando, né, importantes do governo do JK. Verdade, Lari. Estamos só dando um gostinho do que vem pela frente dos nossos podcasts. Mas, como a gente pontuou aqui inicialmente, esse estilo, esse jeito de governo do Juscelino Kubitschek é de desenvolvimento mesmo, visando ali um crescimento econômico, né, um crescimento industrial, com todo esse apoio militar, ele começa, né, a ter esse discurso nacionalista. Então, ele era extremamente nacionalista. E com os apoios dos militares, o discurso dele se faz ainda mais presente, né? Então, ele Exatamente. tem tanto o apoio rural também, para investimento de abastecimento, né, interno. Então, tudo isso começa a caminhar durante todo o governo dele, né? Exatamente. Bom, e aí a gente vai um pouquinho para o slogan de campanha dele, né? Que acompanhou ele em todo a sua campanha presidencial, que foi 50 anos em 5, que é muito famoso, acho que todo mundo já ouviu falar nesse slogan, né? E que ele vem aí com esse slogan surfando na onda do pós-guerra, né? Pós a Segunda Guerra Mundial. Que o mundo está vivendo sobre aquela paz velada, né? O mundo está sobre a Guerra Fria, porém a gente tem países que está ali bem no meio termo, bem em banho-maria nesses conflitos. E também, né, você tem muitos países, principalmente na Europa, que começaram estão correndo atrás do prejuízo deixado pela guerra, né? Então é um momento que esses países querem lugares para eles precisam de mercado, né? Consumidor, precisam de alguém que compre as suas coisas e também precisam de matéria-prima, né? Eles precisam, enfim, de uma grande estrutura para poder sanar todo o prejuízo que uma guerra, né, que durou anos, deixou para eles, né? Então, o JK entra também, né, nessa vibe aí do pós-guerra, dessa paz velada, né? É um momento também que surge a Bossa Nova no Rio de Janeiro. Então, aqui no Brasil, né? E aí vale a pena dizer que a Bossa Nova é um estilo musical da elite, né? Então a elite estava confortável nesse governo do JK com a sua política desenvolvimentista. É uma palavra muito grande, extremamente complicada, mas o conceito é muito básico, assim.
né? Ele queria desenvolver o país mais ainda. Concordo, Lai. É uma palavra bem complicada de se dizer mesmo, porque ela é bem grande. É quase um Mas, trava-língua. verdade. Mas dentro desse estilo de governo do JK, né, nós temos aí uma característica, né, dele de um espírito empreendedor e democrata. Então ele era divulgava, ele se colocava de fato como um democrata, né? Então com a sua eleição, ele é uma eleição ali com aspectos contraditórios, porque ela amplia diferenças, né? Então ele se coloca como um democrata, mas ele não amplia de fato essa democracia a todos, né? Ele continua algo muito restrito às elites. Então a participação política, a participação econômica, a participação ali de fato de daqueles que têm influência no governo do JK continuam sendo ainda as elites, né? Dentro desse, podemos dizer assim, um continuismo da participação política, eu também temia a população, né? De um continuismo do governo do Getúlio Vargas. Então, a população ali, ela temia o continuismo do segundo governo, ali, né? De um governo mais autoritário, mais voltados para as classes altas, né? E deixando o povo, muitas vezes, um pouco escanteados, né? Isso, exatamente, né? Bom, como o Jonathan falou, no imaginário popular, o JK era um político nacionalista e democrático, né? Só que ele não tem interesse nenhum em ampliar a democracia brasileira, tanto é que durante o seu governo não há ampliação da democracia, né? Essa ampliação da democracia seria a população em massa, no voto popular, né? Você não tinha o povo é, indo às urnas e exercendo de fato a sua democracia como cidadão, né? Assim, ele era tão democrático que continuou com a Constituição de 1937, que foi criada pelo Getúlio, que é conhecida como a Constituição Polaca, né? Porque ela é baseada na Constituição da Polônia, que é uma Constituição muito autoritária, né? Então ele não muda a base de leis da sociedade brasileira, que continua sendo autoritária e muito exclusiva no que diz respeito à democracia, né? E eu acho que um ponto importante para a gente falar também sobre um dos continuismos do governo do JK, que vinha com a promessa de ser uma ruptura do governo Vargas, é que o JK ele ampliou as zonas agrícolas no Brasil, né? Ah, Larissa, mas o que que significa essas zonas agrícolas, né? A zona agrícola é quando você destrói, de certa forma, né, algum tipo de bioma e ali você planta alimentos que você vai tanto fazer o abastecimento interno, como você vai fazer a exportação, algo que o Getúlio já tinha feito na região sul, né? E aí o JK ele vai levar essa ampliação das zonas agrícolas lá para o centro-oeste do Brasil, né? E aí a gente também vai ver o porquê que é feita a construção de Brasília por ele, né? Mas isso é assunto para os próximos podcasts, né? Bom, mas quando ele amplia essas zonas agrícolas no Brasil, ele acaba aumentando o poderio das elites agrárias. E foi justamente essas elites que ganharam muito dinheiro no governo de Getúlio, né? É, no governo Getúlio, a gente tem um episódio no qual o Getúlio tinha muito conflito com essas elites, principalmente as elites do café, no qual ele falava que não compraria café dessas elites para suprir o prejuízo delas, né, quando o mercado entrava em crise. Bom, e Getúlio compra esse café, incinera esse café no porto, porque não tem para quem vender, então Getúlio compra o prejuízo, né? E o JK, de certa forma, ele vai dar muito dinheiro e muito poderio para essas elites. Uma coisa muito interessante é que até o Serviço de Proteção ao Índio, que foi criado pelo presidente Nilo Peçanha em 1910, ele foi desarticulado pelo JK, porque ele não havia investimento nesse serviço, né? E é no seu governo que as terras indígenas elas começam a ser griladas de uma forma muito recorrente, né?
Ai, mas o que é grilar uma terra? Bom, é quando um grande fazendeiro ele quer tomar posse de uma terra, mas aquela terra pertence a um povo, né, indígena. O que ele faz? Ele faz uma escritura falsa daquela terra, que era pública, coloca dentro de gaveta junto com grilos, para que essas folhas elas ficassem com um aspecto meio velho e amarelado. E aí, depois ele tirava essa folha da gaveta, né, com os grilos, e por isso o nome, grilagem, e apresenta essa escritura como se fosse algo verídico, algo verdadeiro, né? Então, é um momento onde povos indígenas vão perdendo aos montes aquelas terras, e também você tem pequenos proprietários, né, que viviam com suas famílias e muitas vezes tinha ali uma agricultura de subsistência, plantava o que comia, que também foram perdendo as suas terras para muitos fazendeiros nesse período, né? Então, assim, é interessante porque a gente tem um historiador que se chama Sérgio Buarque de Holanda. Coincidentemente, ele é o pai do Chico Buarque, né, o cantor. E aí ele vai falar que nesse momento JK começa a transformar tudo aquilo que é público em privado, porque terras indígenas eram terras públicas, né? É de uso dos nativos brasileiros. Eles têm direito daquela terra, né? Eles moravam ali, eles cultivavam e cuidavam daquelas terras. Era uma terra pública e virou uma terra privada, porque esses grandes fazendeiros falsificavam as escrituras e acabavam tomando essas terras para si para aumentar aí sua produção agrícola. Isso é um fato muito importante de se pontuar durante o governo do JK, porque, como foi dito aqui, ele pacificou, né, de certa forma, essa convulsão nacional e ele articulava de forma, assim, podemos dizer, até excelente com os partidos existentes na época, né? Então, esses partidos, tanto o PTB, que era mais voltado ao campo rural, né, e mais o PSD, que era mais urbano, ele negociava muito bem, articulava muito bem com esses partidos, e tanto a elite de um quanto a elite de outro cresceu muito nessa época, que assim a população camponesa ela foi cada vez mais excluída. Tanto que se tem uma frase que é muito conhecida e acho que dita muito o que foi esse governo do JK, que diz: são mais anos cinzas do que anos dourados. Né? Então, assim, foram anos dourados para as elites, e isso é um fato. Mas Exatamente. para a população marginalizada, a população camponesa, a população que não foi inserida nesse sistema democrático, esse sistema econômico que fez as indústrias crescerem no Brasil, para eles foram anos muito cinzas, né? Porque, de fato, eles foram esquecidos nesse momento. Tanto que até há alguns levantes, né? Na verdade, dois levantes, tentando impedir a posse do Juscelino, né? E um tentando, já durante o governo Juscelino, tentar dar um golpe e derrubar ele mesmo, né? O que foi a tentativa de impedir a posse foi em Jacareacanga, no Pará, né? Em 1956, e em Aracargas, em Goiás, em 1959. Né? Então, a população, grande parte da população já não, inicialmente não via com os bons olhos, e durante o governo dele, essa população que não foi inserida nesse sistema de governo também acabou se levantando, né, contra o Juscelino, mas de fato ele tinha muito apoio, então esse tanto um levante quanto o outro acabaram não tendo nenhum sucesso, né, assim, não atingiram os seus objetivos finais. Então, de fato, Juscelino ele era um estadista, de fato, né? Então ele tinha planos muito grandes para a economia do Brasil, tinha para a indústria, de fato ele controlou muito bem essa convulsão nacional, mas ele também, por outro lado, excluiu grande parte da população da época, que era a população camponesa, que era extremamente a maior parte da população,
né? Então elas foram excluídas, perdendo terras, perdendo, né, uma série de benefícios que elas tinham nos governos anteriores, e também essa população marginalizada, também rural, perdão, urbana, que também não foi inserida nesse sistema capitalista que foi implantado durante o governo. Exatamente, Jonathan. E a gente pode até dar uma pesquisada na internet, né? Quando você coloca no Google charge do governo JK, você vai ver uma série de charges que vai falar, né, de pessoas pobres que falam assim, tá, mas e a reforma agrária? E a comida no meu prato, né? E aí tem uma figura do Juscelino falando, no meu governo não tem espaço para pessimistas, né? Então, esse é bem o contexto assim que foi o governo do JK. Bom, nós vamos encerrar esse podcast por aqui, com o convite de que vocês acompanhem os próximos podcasts. No próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre a política de desenvolvimento do JK e a industrialização do Brasil. E a gente convida aí para que vocês acompanhem a nossa série de podcasts e também a gente esqueceu de falar isso no começo, mas esse podcast ele é direcionado para alunos do terceiro ano do ensino médio. Porém, se você está em anos inferiores, né, na escola, ou se você já terminou os estudos, né, e quer aprender sobre um pouco mais sobre a história do Brasil, ou saber um pouco mais sobre determinado assunto, você é muito bem-vindo aqui com a gente. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado e fiquem ao convite para acompanhar os demais. Isso mesmo. Tchau, gente. Se cuidem.